Nosso programa conta um pouco da vida e da obra de pessoas que deram sua colaboração na história da humanidade através do Espiritismo. Eu sou Marcelo Perrone e aqui comigo, Sandra Maria. Sejam bem-vindos. O programa de hoje é dedicado a Edgar Armon, militar, maçom, professor e escritor espírita brasileiro. Edgar Pereira Armon nasceu em Guaratinguetá, no Vale do Paraíba, estado de São Paulo, no dia 14 de junho de 1894. De família humilde, Edgar Armon, aos 21 anos, ingressa na Força Pública de São Paulo, onde inicia a carreira que lhe daria um título pelo qual é conhecido até hoje, comandante. Em 1919, casa-se com Nancy de Menezes, filha do marechal do Exército Manuel Félix de Menezes. Participa de vários movimentos militares, atuando nas revoluções de 1922 e 1924, onde fez parte das tropas de ocupação nas nossas fronteiras com o Paraguai e a Argentina. Em 1923, Edgar Armon matricula-se na Escola de Farmácia e Odontologia do Estado, diplomando-se em 1926. Com uma vida profissional plena de atividades, trabalha na construção de uma estrada de rodagem unindo as cidades de Paraibuna e São Sebastião. Mesmo enfrentando muitas dificuldades financeiras, toma a direção pessoal do empreendimento e esta sua atitude antecipa o progresso desta região em 40 anos, beneficiando muitas cidades. Paralelamente, começa a estudar e trabalhar no Espiritismo, chegando a atuar ao lado do famoso médium Dr. Luiz Parigol de Souza, do Paraná. Participa também de um grupo de estudos e práticas espíritas a convite de Canuto de Abreu, visitando assim vários centros espíritas particulares, que se dedicavam exclusivamente à prática de trabalhos mediúnicos de efeitos físicos, isto nos arredores da capital. Em 1938, o comandante sofre um acidente de automóvel no Parque Dom Pedro, em São Paulo, no qual quebra os 2 joelhos, além de sofrer outros ferimentos, sendo inclusive hospitalizado. Após várias cirurgias e muitos tratamentos, fica quase sem poder andar durante 6 meses, passando assim a usar muletas, com grande redução de movimentos. Enquanto se recupera do grave acidente que sofrera, continua seus trabalhos de cooperação espírita, ajudando companheiros a preparar palestras e conferências. Assim encerramos o primeiro bloco do programa de hoje. Não saia daí, voltaremos a seguir. Estamos de volta com o programa Grandes Nomes do Espiritismo. Hoje, apresentamos um pouco da vida de Edgar Armon, militar, maçom, professor e escritor espírita brasileiro. Em 1939, Edgar Armon é convidado pelo então presidente Américo Montanini a ocupar o cargo de secretário-geral da Federação Espírita do Estado de São Paulo. Diante desta eleição não esperada, fecha-se o círculo de sua integração dentro do Espiritismo, sendo este o primeiro ato de uma série de árduos e prolongados trabalhos. Em 1940, Armon é considerado inválido para o serviço militar, passando a dedicar-se totalmente ao espiritismo. Ele coloca sua vida a serviço do progresso físico e espiritual de seus semelhantes, mudando a maneira com que até então vinham sendo conduzidos os estudos evangélicos e a própria doutrina espírita. O comandante Armon era dotado de um caráter reto e firme, de moral elevada, detestava a maledicência e fugia sempre das conversas fúteis e de perguntas vulgares. Espírita e cultor de bons exemplos, sabia valorizar o seu tempo com ocupações úteis e edificantes, sendo um exemplo de disciplina, coragem e determinação. Como expositor, Edgar Armon era detentor de um discurso persuasivo, acompanhado de uma linguagem clara e objetiva, não deixando parar qualquer dúvida sobre o tema em questão. Como escritor espírita, era profundo estudioso dos fenômenos psíquicos e conhecedor de largos recursos sobre o tema mediunidade. Escreveu uma série de livros didáticos, sendo que parte deles destinada ao uso nas escolas e os outros para a fraternidade dos discípulos de Jesus.
O primeiro contato mediúnico na casa foi com o auxílio de uma médium particular e foi por intermédio dela que o Dr. Bezerra de Menezes transmitiu a conhecida frase: "No mundo, o Brasil. No Brasil, esta terra que tem o nome do grande apóstolo, e aqui, esta nossa casa que será um farol a iluminar a humanidade." Muitas foram as fraternidades que se apresentaram na FEESP para dar auxílio nos trabalhos desta casa. Muitas experiências foram realizadas no campo da mediunidade para que se comprovasse a existência de todos os beneméritos, companheiros espirituais, haja visto que o comandante era muito criterioso e jamais se daria por satisfeito caso pairasse qualquer dúvida ou suspeita na informação mediúnica. Fechamos assim o segundo bloco do programa de hoje. Não saia daí. Voltaremos a seguir. Estamos de volta com o programa Grandes Nomes do Espiritismo. Hoje apresentamos um pouco da vida de Edgar Armon, militar, maçom, professor e escritor espírita brasileiro. O comandante Edgar Armon era plenamente consciente da responsabilidade na tarefa que lhe fora atribuída e, contando com o auxílio dado pelas fraternidades, não mediu esforços e trabalho para alcançar o seu objetivo, que era criar os cursos de espiritismo citados por Allan Kardec no livro Obras Póstumas, tarefa já tentada anteriormente pelo Dr. Bezerra de Menezes no início do século. Seu trabalho não foi fácil. Encontrou muitas dificuldades e teve diversas decepções por parte de alguns companheiros, mas mesmo assim, lutou heroicamente à frente da Federação durante 10 anos, no esforço de conseguir implantá-los. Em 1944, o comandante funda, juntamente com Pedro de Camargo, que adotara o pseudônimo de Vinícius, e Marta Cajado de Oliveira, o jornal O Semeador, em que no início é obrigado a usar vários pseudônimos para garantir a saída do jornal com regularidade. Além do jornal, para incrementar a difusão da doutrina e prestigiar a casa, propõe a criação de um programa intitulado Hora Espírita, que passa a ser veiculado na Rádio Tupi aos domingos. Em 1947, Edgar Armon funda a União Social Espírita, que posteriormente passou a se chamar União das Sociedades Espíritas, com a finalidade de unir a família espírita do Estado de São Paulo e unificar as práticas religiosas. Dando cumprimento ao programa estabelecido pelo Plano Espiritual Superior, em 1950, o comandante cria as escolas de aprendizes do Evangelho para que, através de estudos orientados, as criaturas possam aprender o Evangelho e não apenas decorá-lo, utilizando-o como código de conduta, renovando-se de dentro para fora através das sublimes lições da Boa Nova. Edgar Armon cria também as escolas de médiuns, visando a melhoria do intercâmbio espiritual e a fraternidade dos discípulos de Jesus, que deve funcionar como órgão de agrupamento dos trabalhadores do campo religioso. Em 1967, por motivos de doença, o comandante pede o seu afastamento da federação, mas continua a colaborar à distância no setor da publicidade, da organização de centros e organizações espíritas, inclusive em países estrangeiros. Em 1973, em uma reunião em sua casa, o comandante, juntamente com alguns companheiros impulsionados ao trabalho evangélico, fundam a Aliança Espírita Evangélica. A partir de 1980, assessora a formação do setor 3 da Fraternidade dos Discípulos de Jesus, continuando com a tarefa de expansão do espiritismo religioso. Em 29 de novembro de 1982, às 4h30 da manhã, o comandante Edgar Armon desencarna no Hospital Oswaldo Cruz, na cidade de São Paulo, com 88 anos de vida terrena bem vividos. Seu jeito dinâmico de ser e os seus ideais nobres nos fazem acreditar que o comandante permanece em plena atividade no trabalho redentor. E este foi o programa de hoje. Esperamos que tenham gostado.